Nós estamos aqui após um longo e tenebroso inverno, porque eu não estou lá muito bem de saúde, mas sabe como é que é, né? A gente tem que fazer as coisas pelo bem da Santa Igreja, e essa crise horrorosa fez com que eu me arrastasse até aqui no meio da floresta para falar um pouquinho dessa situação, explicar um pouquinho o que está acontecendo, porque, infelizmente, como sempre, onde Deus faz sua catedral, o capeta faz sua capelinha. Então o que não falta é gente por aí falando um monte de asneira, um monte de besteira, um monte de coisa doida do arco da velha, feliz que está excomungado e coisa e tal. Para quem não prestou atenção no título, é evidente que eu estou falando da situação dos lefebristas, né, da Fraternidade São Pio X, que pisou na jaca em grande estilo, depois saiu dando mais pontapé na jaca e tentando pisar com os dois pés e mergulhar na jaca. Assim, o troço está feio, a galera está excomungada, o troço está feio, tem gente achando bonito ser excomungado, batendo no peito, se achando o novo Santo Atanásio, segundo a margem de erro do Ibope, né? Então, eu estou aqui para tratar dessa triste situação. Eu vou começar com algumas citações, todas elas anteriores aos tempos que o pessoal da fraternidade considera semi-paradisíacos diante do Concílio Vaticano II, com o qual eles implicam tanto. Primeiro, eu acho que vocês conhecem, abre aspas, muitas aspas, um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse a seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me toca. Ele repartiu entre eles os bens. Passados poucos dias, juntando tudo, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, carregando consigo os bens de seu pai, e os levou para longe do pai, para uma terra distante, onde ficou vivendo dissolutamente. Segunda citação é da Exsurge Domine, de 1520, quando o Papa Leão X condenou os erros do Martinho Lutero, fundador do protestantismo. Condenamos, reprovamos e em todos os pontos rechaçamos quem diga que temos o caminho aberto para desafiar a autoridade dos concílios e contradizer livremente suas atas e julgar seus decretos e confessar confiantemente o que nos pareça verdade, quer tenha sido aprovado, quer reprovado por qualquer concílio. Disse a arrogância de Martinho Lutero, fundador do protestantismo, e continuam dizendo algumas arrogâncias atuais. Desafiar a autoridade dos concílios, contradizer suas atas, julgar seus decretos, confiar o que nos pareça verdade, quer aprovado, quer reprovado. Terceiro do Concílio Vaticano I, seção 4ª, na sua Constituição Dogmática sobre a Igreja de Cristo, capítulo 3. Isso não é um erro, isso é uma declaração da Igreja. O juízo da sé apostólica, sobre a qual não existe autoridade mais alta, não pode ser discutido por ninguém. Nem é lícito a ninguém julgar seu juízo. Fala sozinho, né? Depois dos sílabos dos erros do Papa Pio IX, o erro 22, a obrigação que compele totalmente os mestres e escritores católicos se limita apenas àqueles pontos que foram propostos pelo juízo infalível da Igreja como dogmas de fé que todos devem crer. Quer dizer, é um erro achar que, não, isso não é dogma, isso é só pastoral, isso é só disciplinar, isso é só. Não tem, isso é só. Primeiro Concílio de Latrão, 1123, Papa Calixto II, cânone 10. Ninguém impõe as suas mãos para consagrar um bispo, se este não houver sido escolhido de forma canônica. E se ousar fazê-lo, que tanto o consagrante
quanto o consagrado sejam depostos sem esperança de recuperação. Não é de hoje, né? O Concílio de Trento, na seção 23, cânon 7, sobre o sacramento da ordem. Se alguém disser que aqueles que não tenham sido legitimamente ordenados e enviados pelo poder eclesiástico e canônico, mas procedem de outra parte, são ministros legítimos da palavra e dos sacramentos, seja anátema. Ou seja, é condenado quem disser que quem não foi enviado pelo poder da igreja, quem inventou um poder da sua própria cabeça e saiu por aí pregando. Se alguém disser que essa gente é ministro legítimo da palavra dos sacramentos, quem diz isso é anátema. Mesmo Concílio de Trento, seção 21, capítulo 2, 1562, tá? A gente não está falando de coisas pós-conciliares. Declara ainda o Santo Concílio que a Igreja perpetuamente teve poder para estabelecer ou mudar na administração dos sacramentos, salvo em sua substância, aquilo que, segundo a variedade das circunstâncias, tempos e lugares, julgasse que conviesse mais a utilidade dos que o recebem ou a veneração dos mesmos sacramentos. Ou seja, a Igreja pode mudar a forma dos sacramentos. Se isso é uma boa ideia, são outros 500. Mas ela tem o poder. Se mudou para melhor ou mudou para pior, pode se discutir. Mas não se pode negar que ela tenha o poder. Ainda Concílio de Trento. Os que tentarem contrair matrimônio de outro modo que não na presença do pároco ou de outro sacerdote com licença do próprio pároco ou do ordinário, o bispo, e de 2 ou 3 testemunhas. O Santo Concílio os inabilita totalmente para contrair desta forma e decreta que tais contratos são inválidos e nulos, e pelo presente decreto os invalida e anula. O que é pároco? Pároco é aquele que recebeu do bispo o encargo de uma paróquia territorial. Recebeu do bispo territorial, que tem jurisdição sobre aquela diocese, esse encargo territorial da paróquia. Então, se o cara quer se casar, se a moça quer se casar, o único jeito é diante ou do pároco ou de um sacerdote que tenha recebido autorização do pároco ou do bispo do lugar. Não que tenha recebido de uma voz que falou na cabeça dele, um estado subjetivo de necessidade ou nada do gênero. O pároco ou o bispo ou alguém, um outro padre, a quem eles tenham delegado isso. É o que manda o Concílio de Trento. E, finalmente, São Pio X. São Pio X reiterou a mesma coisa em 1907, escrevendo que só são válidos os matrimônios contraídos diante do pároco ou do ordinário local ou de um sacerdote delegado por um ou outro e pelo menos 2 testemunhas. Isso, gente, não é uma argumentação. Isso é simplesmente um polvilhado de citações dizendo coisas que deveriam ser óbvias, deveriam ser evidentes para quem não estivesse imbuído de orgulho, tentando salvar a igreja, ao invés de ser salvo pela igreja, tentando julgar a Santa Sé, julgar a igreja, julgar um concílio ecumênico, a forma mais alta e excelsa de ensino da igreja. O que aconteceu? Na festa do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, difícil escolher uma data pior, 2 dos bispos de Nenhúrias, os bispos sem jurisdição
da Fraternidade São Pio X, sagraram 4 outros bispos igualmente sem jurisdição, contra ordens expressas da Santa Sé. Por que eu falo bispos de nenhures? A gente vai avançar mais e vamos tratar disso. Mas bispo sempre foi encarregado de um território. Na nossa belíssima língua portuguesa, nós temos algumas expressões que infelizmente não estão mais tanto na moda, né? Alhures, outro lugar. Ah, eu procurei isso nas 2 gavetas da mesa. Deve estar alhures, em outro lugar. Nenhures, em lugar nenhum. Um bispo sem jurisdição, um esposo sem esposa, ele é bispo de nenhures. Ele não é bispo de lugar algum. Nós vamos tratar disso, mas eu vou usar essa expressão. O que aconteceu em decorrência desta pisada na jaca monumental, deste pisoteamento de jaca? Eles incorreram em excomunhão late sentença, quer dizer, excomunhão que acontece automaticamente pela sagração e pelo crime canônico de cisma. Eles tiveram sua excomunhão declarada, quer dizer, no dia seguinte, a eles fazerem essa barbaridade, depois do Papa ter escrito a eles dizendo que, pelo amor de Deus, eles não fizessem coisa tão horrível, coisa tão maligna, no dia seguinte, já devia estar pronto, esperando a assinatura, saiu o decreto da excomunhão, ou seja, a excomunhão foi declarada. Não dá mais para dizer que é subjetivo. A autoridade suprema da Igreja expressou a sua mente, expressou a sua intenção. Com isso, essa excomunhão é simplesmente inegável, como nós veremos a seguir. Além da meia dúzia de loucos diretamente envolvidos, os 2 bispos, um que fez a sagração propriamente dita, outro que ajudou, e os 4 coitados que foram sagrados também tiveram sua excomunhão declarada. Todo o clero, abre muitas aspas, deles, porque se eles não têm autoridade canônica, o clero não é de ninguém. Canonicamente falando, o que se tem é um clero acéfalo, bispos vagos, e, junto com eles, todos os leigos que os seguirem em sua loucura. Todos os leigos que acharem que aquela meia dúzia de loucos e seus asseclas vai salvar a Igreja. Todos os loucos, todos os coitados, todos os iludidos, que dizem, não, eu não vou na missa que o Papa celebra, que o bispo celebra, porque a missa nova é feia, não gosto de missa nova, não. E essa galera, infelizmente, está excomungada. E isso é uma tragédia. Isso é uma coisa medonha. Porque a excomunhão é a punição canônica mais alta. Não existe mais, como existia no Código de Direito Canônico anterior, né, o atual de 83, o anterior de 1917, a figura do excomungado vitandos, que era o excomungado com quem a gente não podia nem falar. Então, a gente pode falar, a gente pode dizer para eles, por que você está comendo as bolotas dos porcos na miséria? Volte para a casa do seu pai. O pior que pode acontecer é eles tratar como um de seus empregados. Mas não, ao voltar, será morto no novilho gordo. Por quê? Porque o céu se alegra mais com o retorno de um pecador do que com a permanência de um justo. E o que eles fizeram mereceu a excomunhão.
porque eles não estão atentando apenas contra a própria salvação, estão atentando contra a própria estrutura hierárquica querida por nosso Senhor Jesus Cristo, de sua esposa, a igreja. O que é uma estrutura hierárquica? Se a gente pega uma árvore, ela tem um tronco, do tronco saem galhos, dos galhos saem galhos mais finos, dos quais saem folhas, flores, etc. Se a gente perde essa ordem, se a gente não tem mais, se a macieira se comportar como a jabuticabeira e os frutos nascerem diretamente do tronco, o que a gente está fazendo? A gente está matando a árvore, danificando a árvore. Não é possível matar a igreja, mas é possível fazer-lhe um mal tremendo, como o norte da África mostra, que caiu todo no domínio muçulmano, por exemplo. Do mesmo modo, a estrutura, ela tem uma ordem interna. Se a gente pega duas árvores da mesma espécie, não vai ter duas folhas que a gente possa botar uma em cima da outra e as ranhuras corresponderem perfeitamente, mas a gente vai olhar a folha e quem conhece vai dizer isso é uma folha de tal árvore, porque elas têm aquela ordem própria, interna delas. O mesmo acontece, por exemplo, com o corpo humano. O que é um câncer? Um câncer é quando as células começam a se multiplicar loucamente contra a estrutura hierárquica, contra a ordenação do corpo humano. O que esses loucos fizeram foi implantar um câncer no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quer pior do que isso? É difícil. Se eles pegassem como um satanista uma hóstia consagrada e saíssem esfaqueando a hóstia consagrada, seria patético apenas. O que eles fizeram foi muito pior. Essa excomunhão, mais do que merecida. E tudo isso imensamente triste. A Santa Sé, contudo, definiu que o clero lefebrista, que se horrorize justamente com isso, que perceba o erro em que estão incorrendo e queira voltar para a casa do Pai, queira abandonar a inveja das bolotas, dos porcos e voltar para a casa do Pai, deve recorrer ao ordinário local e ele vai fazer com que eles assinem uma profissão de fé. Não, claro, a profissão de fé católica para instruir as almas que, em sua arrogância, esses loucos enviaram ao Santo Padre e aos cardeais reunidos em Roma, como se eles fossem instruir as almas do Papa e dos cardeais. Mas uma profissão de fé católica de verdade, para eles poderem voltar para casa de verdade, para a única e verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o ordinário local vai tratar com Roma, esse padre vai ficar um período de experiência para ver se ele não vai piroletar na batatinha de novo, etc. E pode ser aceito na diocese. Os leigos, é mais fácil, devem se dirigir ao pároco e se confessar, pedir que seja levantada a excomunhão. Em alguns casos, ou todos, vai ser necessário também, claro, fazer uma profissão de fé. Afinal de contas, a pessoa está abandonando o erro. É como um sujeito que larga a igreja e vai para, sei lá, os protestantes, os espíritas. Ele tem que abjurar do seu erro. Normal. Nada mais normal do que isso. Agora, qual é a origem deste problema? A origem desse problema, a gente poderia dizer que é dupla. A primeira é um inimigo da igreja tão antigo, mas tão antigo, que a gente já encontra respostas a ele no Evangelho segundo São João, que é a gnose. A gnose, ela é uma tentativa de transformar em religião o pensamento de Platão. O Platão, ele tinha uma fantasia de um mundo das ideias, em que haveria as ideias puras lá, saltitantes, e um Deus malvado, demiurgo,
que teria pego uma matéria feia, grosseira e imitado as coisas bonitas desse mundo das ideias. A gente até hoje se refere a isso, quando a gente fala, sei lá, para mim o carro ideal é não sei o quê. O que a gente está dizendo? Que para mim, no mundo das ideias, há um carro assim. E eu vou procurar o carro que seja mais parecido com o carro do mundo das ideias, por exemplo, se eu estou procurando o carro ideal, ou a mulher ideal, ou o que for ideal. E essa tentativa de transformar o platonismo em religião faz com que se tenha, e a gente encontra isso ao longo de toda a história da igreja, o demônio manda a gnose para tentar a igreja. De um lado, um espiritual, que é bom, que é puro, que é o mundo das ideias. De outro, um material, que é feio, que é grosseiro, que é a realidade. Porque aqui, ó, isso é material. Se baixar essa câmera um pouquinho, dá para ver que não tem uma perna material, né? Mas fora isso, né, normalmente, a gente está numa realidade que é tanto material quanto espiritual. É uma coisa só. O ser humano é uma unidade substancial de corpo, material, e alma espiritual. É uma coisa só, são inseparáveis. Mas a gnose quer separar. E um dos frutos da gnose é o pensamento moderno. A gente costuma falar em história que a era moderna é inaugurada com a besta fera do Lutero pregando suas 95 teses na porta da igreja, na véspera do dia de Todos os Santos. É uma convenção. Mas foi ele que abriu a porta. Porque quando ele começou a dizer que a religião certa é assim, não interessa o que o Papa diz, não interessa o que o concílio diz, a gente viu, né, que o concílio de Trento condenou, um monte de gente o seguiu, infelizmente, um monte de reis, um monte de príncipes, e o resultado é que isso gerou guerras de religião enormes na Europa, e depois dessa guerra de religião, o que aconteceu? Se criou essa ideia segundo a qual a religião é um assunto de fórum íntimo. A moral, quem vai decidir na prática, vai ser o governante. Né? Ele bota uma lei e diz, a partir de agora isso é proibido. Então, a partir de agora, aquilo é imoral. E isso continuou, se vocês forem ver, por exemplo, o pensamento do Descartes. Eu não posso acreditar na evidência dos sentidos, porque os meus olhos às vezes me enganam, tem ilusão de ótica. Imagine vocês. Eu às vezes ouço um bambu estourando e acho que é um tiro. Não posso mais confiar nos meus ouvidos. E por aí vai. Mas o que eu posso confiar? Bom, eu estou aqui pensando, né, Adriana? Estou aqui pensando. Tem alguém pensando. Isso eu posso ter certeza que tem alguém pensando. Então eu posso ter certeza de que eu que estou pensando, eu existo, porque eu estou pensando, eu penso, logo eu existo. Eu não posso ter certeza de que eu tenho braço, mas eu posso ter certeza de que eu existo porque eu estou pensando. O que quer dizer isso, gente? É uma nova forma da mesma gnose. A ideia, eu estou aqui pensando, logo eu existo, é superior à realidade. Eu dei uma bicuda numa pedra, eu dei uma topada, doeu pra dedéu, logo eu existo. Isso é muito mais real. Se eu me belisco, eu tenho muito mais certeza de que eu existo do que por um raciocínio abstruso. Mas a modernidade, ela é uma forma de gnose. E o modernismo, a Fraternidade São Pio X adora acusar todo mundo de modernista quando eles mesmos são mais modernistas ainda. Ou tanto quanto, ou iguaizinhos. A única diferença é que eles acusam de modernista tanto a Santa Igreja, o que é risível, quanto os modernistas de esquerda. Quando eles, na verdade, são o quê? Modernistas de direita. Assim, é igualzinho. A gente vai ver isso. É igualzinho. Mas quando a gente junta essa base gnóstica com essa modernidade, o que a gente tem? A gente tem uma crença gnóstica que é crida de maneira ideológica, porque a modernidade ela é baseada na ideologia, pelo menos quando a gente pensa em termos políticos, sociais, etc., né?
Quer dizer, eu tenho uma receita de bolo para a sociedade perfeita. Eu, Marx, eu, capitalista, Adam Smith, que for, eu tenho uma receita de bolo. Então eu vou transformar a realidade impura, feia, mal cheirosa, numa perfeição, porque eu tenho uma ideia maravilhosa. Aí, peraí, tem um monte de coisas que não se adequam à realidade. Vamos mandar todo mundo para o gulag, se for comunista, para a cadeia, se for capitalista, para o campo de concentração, se for nazista. O ideólogo sempre tem um lugar para se livrar das partes da realidade, criar essa imagem e semelhança de Deus, seres humanos, que não se adequam às suas fantasias, né? Mas é uma ideia gnóstica, criada de forma moderna, segundo a qual, é engraçado, mas segundo a qual haveria duas Romas. Uma, a Roma de verdade. A Roma que tem, às vezes, muito barulho de escapamento, de motinha, dos rapazes andando de motinha, que às vezes tem uns padres que, assim, teria sido muito melhor não ordenar. A Roma de verdade. A Roma humana, mas que tem como sua forma, porque a forma da igreja é o Espírito Santo. Nós somos as células doentes do corpo. Eles botam em contraposição à Roma real uma Roma eterna, que só existe em suas fantasias. E nas suas fantasias, a Roma eterna são eles. Eles são a encarnação da Roma eterna, a perfeição romântico-estética da Roma eterna, com seus lindos paramentos, com sua seriedade, com suas caras e bocas. É uma fantasia. É uma fantasia tão grande quanto um filme de época, uma novela de época da TV Globo. Não tem nada a ver com Roma eterna nenhuma. É uma maluquice ideológica, de base gnóstica, mais modernista do que o logotipo da Vênus platinada. É uma barbaridade, é uma tristeza, mas é uma fantasia que está fazendo um mal tremendo nessa história. E o resultado disso é que eles se botam numa situação em que eles viraram ao contrário a história do caminho de Canossa, né? Porque o imperador da Alemanha, o Henrique IV, o Papa Gregório VII, chegou para ele e disse para ele, isso, estamos falando um negócio lá atrás, está século XI. O Papa falou para ele, você não pode sagrar bispos da tua cabeça, não pode, tem que pedir autorização. Aí, o que o cara fez? Desobedeceu. O que o Papa fez? Excomungou. Não é novidade, né? O cara ter sido excomungado, ele primeiro tentou excomungar o Papa de volta, que também é um negócio que rola nesses meios, né, às vezes. Ele tentou excomungar o Papa de volta, não colou, evidentemente, e aí ele viu que ele estava numa roubada. Ele viu que ele estava invejando as bolotas dos porcos. E ele voltou, ele foi ao Castelo de Canossa, no norte da Itália, onde o Papa estava, inverno, a friaca da desgreta, sem estar com aqueles trajes de rei, aquela coisa bonita toda, vestido de penitente, roupa de saco, né? Cinza na cabeça. Chegou na porta do palácio, ajoelhou e passou 3 dias ajoelhado na neve na porta do palácio, esperando para ser recebido pelo Papa, até que o foi, pediu perdão e a excomunhão dele foi retirada. Pois bem, na fantasia dos lefebristas, na Roma eterna, na romântica Roma eterna, na estética Roma eterna, na gnóstica Roma eterna, no hiperurânio, mundo das ideias deles, eles são Papa. E sua santidade, o sumo pontífice, vigário de Cristo, deveria ficar 3 dias de joelhos às portas de Econa, esperando para ser recebido pela Roma eterna. Gente,
Mais delirante do que isso é muito, muito, muito difícil. A gente poderia até apelar para um certo psicologismo